Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Deixa eu já convidar a Carol aqui para entrar. Enquanto isso, eu já vou me apresentando aqui. Oi, Carol. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Você também me escuta? Tô escutando bem. Deu um eco, mas acho que passou. Você quer que eu pegue um fone? Não, eu acho que tá ok. Vamos ver o pessoal entrando. A gente vai perguntando se eles estão escutando, mas acho que tá certinho. Tá bom, beleza, então. Bom, acabei de fazer um stories aí, o dia foi bem corrido. Que eu nem conhecia essa lei também, então o que eu senti, Carol? Que eu fui perguntar para os meus clientes eram as dúvidas, e eles não tinham dúvidas. Então, quando acontece isso, é porque realmente a pessoa não tem conhecimento, né? É igual quando o professor pergunta na sala de aula quais são as dúvidas e ninguém pergunta nada. Então, eu percebi que realmente essa lei, muitas pessoas não estão sabendo realmente que ela existe, né? Então vai ser muito legal eu gravar esse conteúdo aqui, até para mostrar para meus clientes depois também, para quem não puder participar. Então, pode se apresentar, e aí depois a gente já segue as perguntinhas aqui que eu separei para a gente Beleza. fazer. Realmente, esse tema, ele é um tema que é novo, ele é recente. Muitas pessoas não foram atrás por conta de não saber se ia, de fato, entrar em vigor ou não esse ano ainda. E por conta Uhum, disso, a gente tem essa questão das pessoas não estarem muito inteiradas ainda ao que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a doutora tá. Carolina. Eu sou advogada, eu sou especialista em direito empresarial e eu trabalho com a parte de direito digital no escritório, né? Eu sou sócia do Juliane Advogados, a Andrea, que você conhece, né? É minha sócia. E Uhum. de um tempo para cá, nós estudamos bastante essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, estudamos a forma de implementação dela e também como ela vai impactar diretamente não só a vida do próprio empresário, mas a nossa como titular dos dados, porque ela vai impactar todas as atividades comerciais e as pessoas que de fato fornecem dados para que essas operações comerciais sejam realizadas. Então, ela vai impactar a vida das empresas, mas também a nossa vida enquanto titular dos dados. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso, que a gente saiba, porque eu duvido que tenha alguém aqui que lê política de privacidade dos sites. Então, que tenha alguma ideia do que é feito com as suas informações, para onde essas informações vão, como elas são tratadas, o que a empresa faz, se a empresa pode vender as suas informações ou não. A gente sabe que ultimamente não, né? Na atualidade, tivemos alguns escândalos relacionados a não só vazamento de dados, como manipulação de dados. Então, essa lei, ela veio para proteger, de fato, os titulares e ela trouxe um princípio muito importante que é da autodeterminação informativa. O que é isso, né? Que palavra difícil. O que é isso, Carol? É você conceder para o titular do dado o direito e o poder de controle sobre os dados dele. Então, nós, ainda que transferimos esses dados para alguma finalidade, a gente continua como proprietário desses bens e a gente continua tendo o poder de falar o que vai acontecer com essas informações. É claro que existem algumas exceções que a gente vai mencionar aqui, mas é muito importante que as pessoas criem um interesse, não só apenas porque precisa se adequar, mas também para ter noção e defender os seus próprios direitos. Sim, a gente vê que é uma lei que ela vem por necessidade, eu acho, né? Sim. Porque a gente já está aí com a tecnologia já há um bom tempo, avançando, avançando, e cada vez fica mais fácil abrir uma conta no banco. Cada vez eu tenho um e-mail só para receber e-mail de spam. Eu também. Então, porque assim, realmente, os nossos dados ficam por aí e a gente recebe ligação, não sabe de onde vem. Então, realmente, acho que tem muita gente ganhando dinheiro também com essa manipulação de dados, com certeza, né? A Então, gente tem essa um caso lei. muito famoso que foram das eleições, né, dos Estados Unidos, que muito se debateu acerca do Facebook e da forma com que ele divulgava as nossas preferências, né? Não apenas em questões políticas, mas também as nossas preferências de consumo, o que a Uhum, gente fazia dentro da rede, como que a gente uhum, se portava dentro da rede. E aí uhum. você Nosso começa a perfil, ter né? nosso perfil. E aí você começa a Uhum. receber propagandas muito direcionadas às suas preferências. Você começa a criar um hábito até, né, mais consumista em relação àquilo que chega para você.
Então, tudo isso está interligado e é claro que isso veio por intermédio da questão da expansão tecnológica, né? Uhum. E das Não, redes aí sociais. eu acho que vai ajudar demais. E essa live também vai ser bem esclarecedora aí para todo mundo, tanto quem, o pessoal do comercial, que é o meu público, né, os empreendedores, quanto a gente como consumidor também. Então, muito bacana poder estar recebendo você aqui para a gente divulgar mais essas informações, né? Então, assim, só para o pessoal ficar sabendo, eu sempre, quando trago pessoas aqui para fazer tipo uma entrevista, eu levanto informações dos meus clientes, eu pergunto o que eles querem saber e tudo mais, e nessa live ninguém perguntou nada. Então, eu mesma levantei as informações e estou trazendo aqui para a Carol, né? Beleza. Então, eu separei 7 perguntas, tentei envolver aqui diversas partes, né, da lei, mas, claro, fiquem à vontade aí de fazer perguntas por aqui também. E a Carol, ela vai usar alguns exemplos, né? Talvez ela responda uma ou outra tudo junto, mas a gente vai se entendendo. E no final, para ficar bem bacana, para a gente realmente frisar o que a gente está aprendendo hoje, eu vou fazer um quiz rapidinho com a Carol, de perguntas e respostas, para a gente ver se realmente entendeu aí tudo que se enquadra nessa lei. Ah, Então, perfeito. a primeira perguntinha para você contar um pouquinho para a gente para que serve essa lei e também como que ela funciona. Você já deu uma introdução aí, mas vamos entrar Eu de vou, vez aqui na live. tá, eu vou explicar ela meio que em blocos para formar para vocês um raciocínio lógico do que é a lei, porque é um pouco complexo. Existem alguns terminhos aí que são mais difíceis, mas a gente vai explicando em bloco. Então, a primeira Ótimo. informação que vocês precisam compreender é o que a lei ela vai ter interferência, onde que ela vai se aplicar. Bom, toda vez que a gente fala em pessoas jurídicas ou pessoas físicas, inclusive o governo, que coletam dados, ou seja, que pegam os dados das pessoas para finalidades comerciais, entenda-se por pessoas físicas, tá? Então, é dados de pessoas físicas. Então, toda empresa, todo empresário, ou o órgão público, ou uma pessoa física que faz a coleta de dados de outras pessoas físicas. E esses dados tornam alguém identificável ou identificáveis, né? Se você já consegue identificar ou se você precisar de uma informação a mais para identificar, a lei vai ser aplicada. A finalidade comercial é muito importante. Por quê? Se eu tô lá escrevendo no meu diário as preferências das minhas amigas para eu comprar presente para elas no aniversário, não tem nenhuma finalidade minha comercial. Eu estou fazendo anotações genéricas para mim. A lei não vai ter de nenhuma forma a aplicação. Então, você não precisa se preocupar. Agora, se você faz essa coleta, independente de você ser pequeno ou grande, você precisa se adequar à lei. Ainda que você faça a coleta por fichinha, alguém foi na sua loja, preencheu uma fichinha, ou seja, em âmbito offline, ou você vende e presta serviços pelo WhatsApp e você faz transações pelo WhatsApp, também tem coleta de informações e se você tornar alguém identificável, você precisa se adequar à lei. Então, vamos ao exemplo prático. Eu vendo lápis, independente, lapiseira. Para eu vender essa lapiseira para você, eu preciso construir você dentro do meu sistema, dentro do meu CRM, que eu preciso entender. O que São você dados comprou? mínimos, né? Dados mínimos mesmo. Exato, eu preciso saber quem você é, o que você comprou, quando você comprou, porque às vezes eu posso ter questões de garantia envolvidas dentro desse produto. E eu também preciso prestar esclarecimentos ao fisco de que eu vendi para você, você me pagou tanto e eu tenho impostos a recolher. Então, para eu te vender isso aqui, eu preciso colher seus dados. Muitas pessoas falaram, mas eu estou na informalidade, mas eu não emito nota. Independente de como, se você coleta para fins de emissão de nota ou não, o mínimo de informação você deve ter. Porque imagina, se alguém vier reclamar, oi, tudo bem, eu comprei um item seu aí, você não tem histórico, você não sabe quem é. Então, assim, o mínimo de informação provavelmente você tem. Aí a gente tem tudo. Eu sou uma pessoa física ou jurídica que coletei dados de uma pessoa física e consigo identificar quem ela é para a finalidade comercial, que era a venda disso. Então eu tenho uma atividade própria de coleta de dados e de aplicação da lei. Legal. Sim. Agora a gente já entendeu o que a lei rege, certo? Vamos passar para a segunda fase. Por quê? Para você realizar a coleta desses dados, você pode fazer essa coleta com base em um consentimento, ou seja,
Você virar e falar, oi, titular, tudo bem? Para eu te vender isso aqui, eu preciso que você dê o seu consentimento para você entrar na minha base de clientes e eu poder controlar o que você comprou, etc. Uhum. Ou eu posso ter uma base legal de coleta, que não necessariamente é o consentimento. Por exemplo, se eu for emitir uma nota fiscal, você concorda que eu preciso ter os dados mínimos daquela pessoa, senão eu não consigo preencher? Uhum. Se eu for executar um contrato que eu preciso da informação da pessoa para poder prestar aquele serviço, eu também, sem aquilo, eu não consigo dar andamento. Sim. Ou, por exemplo, se eu sofri um acidente, eu vou dar entrada num hospital. Não tem como eu prestar os dados naquele momento e é uma questão de saúde. Então, nesse caso, eu também tenho uma base legal. Além do consentimento, que é você pedir a autorização, existem outros requisitos que você pode fazer a coleta dos dados que não necessitam da autorização do titular do dado, mas que ele pelo menos precisa ter ciência do porquê que você está fazendo essa coleta. E aí a gente começa com a parte legal de fato, que é você ter os seus termos e os seus dados mapeados para que você consiga fornecer essa informação. Então, o consentimento, ele é uma base legal. Ele não é tudo. Você não precisa de consentimento para tudo. Porque existem outras que excluem a necessidade do consentimento. Mas, para você se enquadrar em outra base legal, você precisa entender o seu processo de coleta e você precisa informar o titular o que você está fazendo com esses dados. Beleza? Tá. Beleza. Ok. Então, acho que essa é a primeira etapa para o pessoal entender, que é onde a lei aplica e como que eu faço essa coleta de dados. Tá, eu já vou separar aqui mais perguntinhas. Bom, a segunda aqui que eu separei, para quem se enquadra? Então você já deu uma entrada aí, né? Mas Eu vou repetir algumas informações. de tipo de porte, porque a maioria aqui é MEI, é microempresa, é microempreendedor, é pequeno empreendedor. Tá. Então, assim, o que eu falo muito na minha própria página do Instagram, porque eu converso muito com esse público empreendedor. Você não pode pensar pequeno. Se você pensar pequeno, você não vai crescer de forma correta. Você já tem que fazer uma estruturação de quem você quer ser e não do que você quer hoje. Então, considerando quem você quer ser, o público que você quer atingir, você precisa, de fato, se adequar à lei. Por quê? Pequeno ou grande, vai se aplicar. Se você começar a manter relações com pessoas mais instruídas ou com empresários que já estejam no mercado há algum tempo, essas pessoas com certeza vão pedir para você comprovar ou pelo menos assinar um termo de que você está em compliance, ou seja, que você está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? As penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados são altas, porque elas são calculadas com base no faturamento da empresa. Então, para um grande vai ser alto, para um pequeno vai ser alto, porque é calculado com base no faturamento dessa empresa. Beleza, considerando isso. Segundo, hoje em dia a gente já sabe que todo mundo que tem um incidente de vazamento de informação tem um descrédito no mercado. Porque as pessoas estão cada vez mais antenadas à questão da privacidade e elas estão cada vez mais buscando empresas que apliquem corretamente não só as políticas de segurança, mas que promovam para o seu próprio cliente a melhor experiência de consumo possível. E aí a gente vai englobar a questão também da adequação e da proteção dos direitos da pessoa. Porque você concorda comigo que se você mostrar para o seu cliente que você se importa, é um adicional àquilo que você está prestando. E hoje em dia, principalmente com essas novas gerações que estão surgindo, isso cada vez é um fato mais relevante. E ele é mais levado em consideração. Então, se você quer crescer de forma consciente, eu sempre falo empreender de forma consciente, que é você avaliar todas as possibilidades que existem, você adequar para a sua realidade e você aplicar de forma consciente para que o seu crescimento seja o melhor possível. Então, você sabe que existe a lei. A gente vai te dando essa informação aqui, sem custo nenhum, e a gente vai falar um pouco também de como você, muito pequeno, consegue fazer a sua adequação, ou pelo menos dar início a. Por que você não vai fazer? Aí é você conscientemente assumir um risco de não fechar negócios em detrimento disso e também buscar outros clientes ou buscar pessoas que não estejam também adequadas. E aí provavelmente são do mesmo porte que você ou menor. E aí você começa a ter dificuldade para galgar essa questão do crescimento, né? Exatamente.
a gente atrai, né? A gente fazendo coisas assim, realmente pensando pequeno, né? A gente começa a atrair essa realidade pra gente. E realmente, os meus clientes, eles não são assim. Eles realmente querem buscar se enquadrar realmente, ter conhecimento das informações. Eu tenho um cliente que ele até falou que ele quer mudar de contador, porque o contador dele é especialista em falcatrua. Porque ele não aguenta mais. Então, assim, ele quer informação, sabe? As pessoas querem também. Acho que o mundo que a gente vive hoje tá exigindo um pouco disso, né? A gente fazer tudo de forma correta, buscar conhecimento. Totalmente. E assim, Né? um dos motivos pelos quais eu fiz a minha página mais voltada, a página do escritório, ela é 100% voltada para o direito empresarial e para os serviços que a gente já desempenha para os nossos clientes que têm um porte maior. Com Tá. essa experiência, o que eu pensei? Cara, tanto problema que a gente resolve hoje em dia que poderia ser evitado por uma constituição mais correta, que eu vou começar a conversar com essas pessoas para que elas consigam entender um pouco melhor o âmbito jurídico e sem juridiquês, sem falar difícil. Para Uhum. que elas consigam, ainda que, não tenho grana para contratar advogado, mas o básico eu sei. Eu Sim, vi sim. lá naquele Instagram daquela advogada que é importante eu pensar na minha marca, ou que é importante eu avaliar a questão da LGPD. Então, esse é o intuito, promover esse tipo de conhecimento para que as pessoas fiquem ligadas. Sim, incrível. E foi isso que eu comentei na reunião com a André. Eu falei, meu, tem muita coisa que meus clientes precisam saber, sabe? Se precaver. E aí que ela teve a ideia das lives, né? Que semana que vem tem mais uma também bem bacana. Tem, com Então, a Júlia, né? realmente é muito legal o seu trabalho, o meu também, a gente poder estar ajudando essas pessoas. Sim. Bom, a outra pergunta aqui é quando entra em vigor e se já entrou. Já entrou. A gente teve uma discussão sobre a questão da entrada em vigor de fato, porque ela estava prevista agora para agosto de 2020. Uhum, E a gente teve algumas movimentações legislativas para tentar postergar isso. O que aconteceu? A lei hoje ela entrou em vigor, mas uhum, as penalidades vão passar a ser aplicadas a partir de 2021. Agora me falhou na memória, acho que é abril de 2021, se eu não me engano. Mas elas uhum, vão ser aplicadas a partir de 2021 para o momento posterior. Mas o que é importante? A partir do momento que a lei entrou em vigor, o Poder Judiciário já começou a ser acionado para a aplicação da lei antes ou até que a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela fiscalização, fosse de fato criado e começasse a fiscalizar. A gente uhum, já tem as primeiras ações que foram movidas de titulares de direitos buscando de fato seus direitos, e o Poder Judiciário vai, de certa forma, intervir nessa relação. Então, a nossa preocupação que a gente passa para os clientes é, sim, a autoridade nacional só vai passar a fiscalizar de fato a partir de 2021. Mas, enquanto isso, o Poder Judiciário poderá suprir isso. E, para quem não sabe, o Poder Judiciário é o órgão, o juiz, que vai lá e dá a ordem uhum, antes da autoridade, de fato, ser estabelecida. uhum, Então, uhum. isso é um fato que a gente precisa ficar de olho, muito considerando também que eu acredito que chova titular de dado fazendo solicitação à torta e à direita para poder fisgar alguém aí, falar, olha, não está cumprindo, vou entrar com o processo. Então, isso também é muito importante ficar de olho. Uhum, sim. Às vezes até algumas pessoas pela falta de conhecimento, né, acabam não estando adequada e recebem um processo de graça aí nas costas. Sim, Entendi. Então, assim, realmente não tem um órgão criado para fiscalizar ele isso. existe, mas ele está em formação. O Tá, presidente já sancionou a criação, o órgão chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele existe no papel e ele está sendo criado fisicamente. Porque tá, ele não existia até entendi. então. Isso também foi uma falha muito do nosso governo, que já Governo. poderia ter instituído esse órgão há bastante tempo, porque a lei ela não é de agora, né? Sim. Ela deixou 2 anos os empresários se adequarem para ela passar a Uhum, produzir seus efeitos. Então, de fato, essa autoridade já poderia ter sido criada. uhum, uhum. Realmente. E tem muitos empreendedores, acho que muitos brasileiros, né? Que enquanto não tem aquela fiscalização em cima, Não não se bota mete. para acontecer, né? Então espero que todo mundo que esteja escutando essa live não espere criar esse órgão e realmente já adeque aí os processos que precisa fazer para deixar tudo certinho. Qual é o risco, né, ou punição que eu posso receber em não me adequar à lei? Você pode receber uma fiscalização, e aí essa fiscalização ela pode
atestar que você não está em conformidade com a lei. E aí Uhum. existem algumas penalidades, mas a mais forte, de fato, é a penalidade financeira, que é a aplicação da multa sobre o valor do seu faturamento. E Tá. também, não só a questão financeira, mas a divulgação de um possível não cumprimento com a lei, que a gente já disse que pode causar, né, danos à sua reputação, independente também do porte da Uhum. empresa. Sim, Então, sim. É, e hoje em dia com considerando a também rede o poder judiciário, social. Hum, né? E considerando que o poder judiciário também vai poder, de certa forma, intervir aí enquanto essa autoridade não estiver pronta. sim. É, hoje com a rede social, o pessoal entra lá e negativa, escreve qualquer coisa, né? Então, realmente, não é só o grandão lá que vai se importar. O pequeno e o médio também corre Reclame esse aqui, risco, né? né? A gente tem Reclame Aqui, a gente tem alguns mecanismos para que as pessoas possam fazer a divulgação do que está acontecendo. Então, isso é muito Uhum. importante. E agora, assim, na parte prática mesmo. Então, como que funciona, né? Que documento que eu preciso fazer? Por exemplo, no meu caso, eu sempre fecho uma consultoria que seja, qualquer coisa, eu mando e-mail para a pessoa e peço os dados para emitir a nota fiscal. No caso, um boleto, ou se a pessoa vai pagar no cartão, depende da forma de pagamento, mas eu vou emitir a nota fiscal. E eu guardo, confesso que eu guardo o e-mail da pessoa, por exemplo, para mandar próximas informações, próximos cursos, né, próximos trabalhos. Então eu fico com o e-mail da pessoa. Como que eu faço para me adequar? Porque os dados para nota fiscal, tudo certo, já entendi que eu não preciso da autorização dela. Mas e essa questão de eu mandar um e-mailzinho para ela falando, olha, vou começar uma nova turma do meu curso, né? Você tem interesse em participar? Eu posso fazer isso? Ela precisa saber que eu vou fazer isso? E como que eu faço para me adequar agora à lei? Tá, então vamos lá. Agora vamos entrar então um pouquinho na parte prática da lei. Então eu vou falar Uhum, o que vocês precisam mais ou menos realizar de fato e os direitos que os titulares vão poder exercer para poder fazer um link aí com essa questão. Ah, tá. oi Bonete, o Bonete entrou aqui. Obrigada, que eu sou fera no assunto. Obrigada, Bonete. Então, o que acontece? Como que a gente vai saber de fato quais são os dados que são coletados pela sua empresa? Hum, Então, o primeiro passo seria fazer um mapeamento. Isso se chama data mapping. Então, se vocês forem pesquisar na internet, ou se vocês escutarem alguém falando sobre data mapping, é você data fazer um mapping. mapeamento dos dados que você coleta. Então, você vai colocar lá, num processo de venda, por exemplo, quais Hum, dados eu coleto e qual a finalidade que eu aplico esses dados dentro da minha empresa. Então, por exemplo, eu coleto nome, CPF, RG, endereço e e-mail da pessoa para fazer uma determinada venda, por exemplo. tá, E eu armazeno isso no meu CRM. Então, nessa tá. planilha vai estar lá. Primeira, qual atividade? Venda. Quais dados eu coleto? Todos eles. Qual a finalidade? Então, com esses dados, eu posso emitir nota fiscal, eu posso criar um relacionamento com o cliente através da minha ferramenta de CRM, inclusive fazer o controle daquilo que ele adquiriu, quando ele adquiriu e fornecer a garantia. E eu também posso criar um e-mail marketing para mandar promoção para ele. Então, aí você está vendo que a gente tem 3 coisinhas diferentes. Ah, e eu posso entregar via correio também. Então, vamos lá, vamos colocar mais um. Quando a gente fala da questão da emissão da nota fiscal, eu vou lá, vou procurar na lei. Existe uma base legal para isso? Existe. Qual? Cumprimento de uma obrigação legal. Então, eu vou informar para o titular, num termo que eu vou oferecer para ele antes dele comprar comigo, falando, eu vou coletar esses seus dados aqui e a primeira finalidade é a emissão de nota fiscal porque eu tenho um dever legal de fazer isso. Uhum, Segundo, eu coleto também o seu endereço, porque se você optar por receber por correio, sem o seu endereço eu não consigo te mandar. Então eu preciso das suas informações, dessas que eu te falei, para poder enviar por correio. correio. Depois, eu tenho as questões relacionadas a quando você comprou, por que você comprou, qual a sua garantia. Eu tenho que criar esse relacionamento para executar o contrato que a gente fez, ainda que de forma verbal. Quando você compra e vende algo, você cria um contrato, ainda que verbal, sobre aquele negócio. Então, para você Uhum, conseguir depois fornecer a garantia, para que você consiga fornecer depois para ele uma troca, você precisa ter o histórico disso que ele comprou. Então, vamos chamar isso, por exemplo, de execução de contrato. tá. E o terceiro, que é para marketing. Marketing tem uma base legal? Não tem. Então, para onde eu vou? Consentimento. Dentro do meu termo,
você viu que eu tenho várias formas que eu vou tratar o dado dessa pessoa. Algumas eu tenho bases legais específicas e outras eu tenho que pedir o consentimento. No mesmo termo que eu vou fornecer para ele, não precisa ser um termo longo extenso, porque eu estou lidando com pequenas empresas, como a gente conversou, né? MEIs, pequenas empresas. Se a gente estiver falando de portes mais acima, a conversa muda um pouco, porque seria outro sistema de adequação. Então, a gente faria um termo falando o porquê que você precisa dos dados, qual a finalidade, o que você vai fazer com eles. E aí, o seu cliente vai lá e dá um cheque. O que é importante falar? Ele não necessariamente precisa aceitar todos esses 4 que a gente falou para fechar o serviço com você. Porque o marketing não é essencial. Ele não precisa querer receber as suas promoções depois para poder comprar o produto com você. Então, ele pode fornecer o consentimento dele de forma granulada. Ou seja, ele não precisa aceitar tudo para se submeter ao seu serviço. Ele precisa aceitar aquilo que é condição sem a qual você não consegue prestar. Na verdade, não é que ele tem. Se ele não quiser, ele não compra. Mas aí você não vai sofrer nenhuma penalidade por causa disso, entendeu? Ó, você que está criando caso e só vai me vender se eu assinar o consentimento. Você não está ameaçando a pessoa. É de fato. Ou você me dá ou eu não consigo prestar o serviço na forma com que é correto. Legal? Legal. Por quê? A partir desse termo de consentimento que você forneceu, o titular vai saber o que vai ser feito com os dados dele. E ele vai poder depois exercer alguns direitos, como pedir para atualizar os dados dele no seu cadastro. Por exemplo, ele é um contrato seu mensal. Você presta serviço para ele sempre e ele casou. Ou ele, sei lá, ele sofreu alguma coisa. Mudou de endereço. Mudou de endereço. Ele pode virar e falar, oi, eu preciso atualizar meus dados. Ou ele pode falar, olha, eu não tenho relação com você há muito tempo. Você pode excluir os meus dados? E aí você vai virar e falar, olha, em relação ao passado, que eu emiti nota fiscal, que eu entreguei para você, etc., eu tenho um período legal que eu preciso guardar essas informações. Então, do passado eu não consigo deletar, porque eu cumpri obrigações legais com isso. Daqui para frente, eu não vou mais manter seus dados arquivados e não vou mais, por exemplo, te mandar e-mail marketing se ele tinha consentido no passado. Ele pode virar para você e falar o seguinte, você é um prestador de serviço, eu vou trocar de prestador de serviço. Eu preciso que você mande o histórico dos meus dados e das minhas informações de consumo para o meu novo fornecedor. Hoje, a questão da migração já está prevista na lei. Então, ela vai precisar ser realizada. Então, assim, existem outros direitos que ele vai poder realizar, mas esses são os direitos mais básicos. O titular do dado, ele tem que ter um canal facilitado com você para poder te pedir essas informações. E você não vai poder demorar 1 ano para responder para ele. Porque a lei determina que, além das questões relativas à informação, à transparência, à adequação daquilo que você está fazendo, você também precisa ter um canal de comunicação claro e preciso em um linguajar que o seu cliente entenda para que ele possa exercer os direitos dele. A partir do momento que foi constatado que você se desviou do termo que você mandou para ele ou que ele não conseguiu exercer os direitos dele, aí vai ser constatado que você, de fato, não está em acordo com a lei. Ou, por exemplo, se você não aplica medidas de segurança mínima sobre as informações que você armazena. Então, se você virar para mim e falar, esse é meu método de armazenamento das informações, é um pendrive. Aí fica complicado a depender do tipo de informação que você faz a coleta, porque a lei também determina que você precisa ter mecanismos de segurança básicos em relação àquilo que você está coletando. Tá? Entendi. Então, é basicamente isso. A partir do momento que você faz o data mapping, você consegue identificar quais termos você vai precisar fazer e onde que você tem mais riscos. Por quê? Outro ponto que é importante a gente mencionar. Os dados, eles são divididos entre níveis de importância e proteção. Então, vamos imaginar um termômetro. Lá em cima estão os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Porque as pessoas também têm a ideia que só dado sensível é protegido. E não é isso. Dado sensível é aquele dado que é direcionado, por exemplo, à opinião política, à opinião religiosa, à sexualidade de alguém,
as questões relacionadas à biometria. Então, assim, são Idade, informações... talvez? Não, idade é dado pessoal. Tá. Essas informações que têm um cunho mais... talvez eu possa discriminar Características. alguém, ou essa pessoa pode sofrer algum tipo de preconceito se eu fizer a coleta desse dado, e ela Sim. também não é necessária. Em muitas ocasiões, se eu for te vender isso aqui, eu não preciso saber se você votou ou não no presidente, qual a sua opinião política, etc. O dado sensível, ele é o que tem o maior nível de proteção e maior risco se você não tratar de forma correta esse dado. O segundo são dados pessoais, que podem ser dados diretos ou indiretos. Dados diretos são aqueles que já identificam de cara. Você já sabe que é a Carolina do Juliano Advogados. Agora, o indireto, ele é um dado que ele precisa de uma complementaçãozinha para você saber quem é a pessoa. Mas não é, você não é impossível saber, entendeu? Você só precisa de uma complementação e você já consegue saber quem que é o titular desse dado. Talvez o marido. Pode ser. É que, assim, vai depender do grupo de coleta que você tem. Então, pode ser que, se você tem um homônimo e você não coletou outra informação, você só coletou o endereço, sei lá, e tem duas Paulas no mesmo lugar, mas você sabe que o marido é tal pessoa. Então, aí você conseguiria, de forma mais simples, Identificar quem é. Então, a gente tem o sensível, a gente tem o pessoal. Também é protegido pela lei. Depois, a gente tem os dados pseudonimizados. O que é isso? Os nomes. Pseudonimizado é que você coloca uma máscara e você consegue saber quem é. Mas as pessoas que estão tendo acesso a esse dado não conseguem. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você coleta, se você tiver algum nível de compartilhamento desse dado com outras pessoas, só você consegue identificar quem é o titular. Ele também é protegido pela lei e ele está abaixo dos dados pessoais diretos e indiretos. E, por fim, a gente tem os dados anonimizados. São dados que a gente aplica medidas de segurança sobre eles. Medidas de segurança não, medidas tecnológicas sobre eles. E a partir desse momento você não consegue mais identificar quem são os titulares e é um processo irreversível. Você não consegue desanonimizar para você começar a saber quem é aquela pessoa de novo. Esses dados anonimizados que passam por um procedimento correto e adequado e que não é reversível, não são protegidos pela lei. Tá? Então, isso é importante saber também. Que a gente tem esses níveis de dados pessoais e que dentro do seu data mapping é importante que você classifique quais dados você de fato coleta e a importância desses dados. Porque a lei também diz que você precisa sempre ter uma finalidade e uma adequação dessa finalidade para o seu negócio. Então, para que eu preciso, se eu for comprar isso aqui numa loja, para que eu preciso fornecer a minha religião? Não faz sentido. Não faz sentido para mim, que tenho que fornecer esse dado sensível, e para quem coleta é pior, porque ele não vai fazer nada com esse dado, ele não vai me deixar de vender por causa disso. E o pior, ele cria um risco para a atividade dele. Então, no próprio data mapping, os empresários os empreendedores e os empresários também já vão conseguir identificar o que eles podem deletar, que não faz sentido nenhum manter. Porque se manter é mais um problema, isso pode ser mais um risco e o pior, ele não utiliza para nada aquilo. Então... e provavelmente a punição vai ser baseada nessas informações, né? No tipo de dado, onde ele está. Então, assim, você está aumentando ainda o risco tanto de sofrer a fiscalização, de estar errado e de pagar mais caro por isso, né? E é engraçado que a gente vai lembrando de experiências pessoais, né? Vira e mexe, eu já preenchi questionários que você falava, nossa, por que eles estão querendo saber isso? Esses dados tão sensíveis, né? E provavelmente era para manipular, para vender para algum lugar, sei lá o que, né? Mas isso é muito importante que você falou, porque atualmente não tem mais essa de comprar e vender dado, não pode mais. Porque a partir do momento que você informou o motivo da sua coleta, se você faz o compartilhamento com alguém dessas informações por algum motivo, você tem que informar isso também. Então, por exemplo, se dentro do meu processo de armazenamento eu utilizo empresas terceiras para poder fazer algum tipo de tratamento, por exemplo, eu coletei, mas eu armazeno no cloud. Eu coletei, mas eu tenho que transferir essa informação. Vamos pensar em âmbito interno de alguém que tenha funcionário. Esse funcionário, para eu fazer um crachá para ele,
para ele poder ter direito a usar o Gympass, por exemplo, que muitas empresas fornecem. Eu preciso compartilhar o cadastro dele para ele poder ter acesso a essas informações. Então, eu Isso. preciso informar ele que as informações dele estão sendo compartilhadas com a empresa tal para uma devida finalidade. Porque se eu compartilho e ele não sabe, eu também estou infringindo a lei. Então, a gente precisa ter uma política interna rígida em relação a isso e no termo que a gente faz para os titulares, a gente precisa deixar isso bem claro. Contratou o funcionário. Essa pergunta está aqui no jeito. A pergunta anterior é: onde posso salvar os dados? Então, lógico, empresas médias e grandes, né, tem toda essa. Acho que na verdade é até bom contar com o auxílio mesmo de um advogado, né, especialista, nesse momento, né, de definição de processos, porque é uma coisa talvez pontual, né, e depois já fica para sempre, né? Mas no caso do pequeno, onde que ele pode armazenar os dados? Olha, nós recomendamos que ele utilize algum tipo de armazenamento online para que ele tenha acesso às regras de segurança que esses provedores fornecem. Então, por exemplo, Entendi. eu vou armazenar num cloud habilitado com o meu nome, por exemplo. Se você já tem um e-mail com o nome da sua empresa, provavelmente você já tem algum pacote em algum lugar que te forneça um mecanismo de armazenamento dessa informação. A Sim. partir do momento que você jogou isso para a nuvem, o armazenamento de fato não é feito por você, mas é feito por esse provedor de serviço e ele tem um termo específico que ele vai fornecer. O que é importante saber é que provavelmente essas empresas aplicam regras de segurança muito aquém daquelas que muito além, na verdade, não aquém, além daquelas que a gente aplicaria. Então Sim. é muito melhor que você tenha isso num ambiente que tenha de fato regras de segurança da informação sendo aplicadas do que você jogar isso no seu desktop. Computador, total. E ainda além do problema de você perder esses dados, né? Às vezes eu vejo muito o pessoal salvando planilha, né? No computador, e o computador dá pau, perde a planilha. Então, aqui no meu negócio, no caso, a gente já está bem habituado a usar a nuvem mesmo, a gente usa o OneDrive. Então, com certeza ele tem essa segurança, né? E E aí você aproveita vai para colocar informar tudo. isso, e aí você informa no momento da coleta do seu dado que o armazenamento dessas informações fica num ambiente cloud, que é o OneDrive, fornecido pela empresa tal, cujas regras de segurança estão aqui. Ok. Vou mandar um correio para a pessoa. Ela precisa ter o consentimento de que eu vou mandar o correio para ela? Em que sentido? Você vai mandar um correio publicitário ou você está enviando alguma É coisa para referente ela? a compra mesmo. É Não, referente à compra. não, porque aí no Ela já momento que sabe. ela Na assinou, verdade, no ela já meu sabe. caso, é a venda de um produto digital, porém tem a parte que chega em casa. Aí é Então, parte do seu produto e aí no faz seu parte. termo ela precisa consentir que... Ela precisa consentir não, né? Porque se ela está adquirindo, se ela não te fornecer o endereço, você não consegue mandar metade do que ela comprou para ela, Exato, fica só né? o online, Aí Não, você ok. pode, das duas formas. Se você conseguir granular isso e ela poder optar por não receber em casa uma parte do seu serviço, aí ela clica lá e você só disponibiliza o digital para ela tendo ciência de que ela não te informando o e-mail, você não vai entregar. Agora, se for uma coisa fechada que não dá para você fazer sem um endereço, aí você coloca no termo e se ela quiser de você, ela vai ter que preencher as informações. O que a gente não pode ter é coação para medidas que não são essenciais. Então, você não pode coagir a pessoa a te dar o consentimento de que ela quer ficar recebendo seu e-mail marketing para sempre, só para ela poder ter acesso a algo. Entendeu? Entendi. E assim, muitos sites, né, muitas coisas que a gente vai fazer na internet tem essas questões, né, de tipo aceito, e aí tem uma outra caixinha para você dar um tiquezinho se você quer receber notificações, promoções por e-mail, né? Então eles já estão adequados à lei nesse quesito, né, da gente aprovar. A única coisa é o seguinte, que você precisa, por exemplo, se você tem uma aplicação em site, você se você tem cookies habilitados no seu site, você também precisa indicar eles no seu termo de consentimento, e aí a gente sabe que tem alguns cookies que são necessários para você poder navegar, e tem outros que não são. Então, isso também precisa estar disponibilizado para que a pessoa possa ter ciência e clicar só no que ela aceita. Eu Legal. acho que as pessoas vão ler isso.
Não, mas é importante que tenha, de fato, essa informação no seu site. Sim, bacana. Bom, e a última pergunta aqui é sobre a parte de funcionários. Então, a gente falou aqui bastante, né, dessa parte do cliente, de manipular os dados do cliente, e você falou um pouquinho do funcionário. Então, no funcionário também, a gente precisa incluir na documentação da contratação, ou, né, fazer um novo termo mesmo, desse consentimento do funcionário, explicando para ele para onde a gente vai mudar os dados, né, para que a gente vai utilizar. No meu caso, por exemplo, eu estou pensando aqui, eu não vou manipular os dados do meu funcionário para nada. Eu teria que fazer algum termo para alguma coisa falando. Depende, você tem um contrato com ele? Tem um contrato Ele de é prestação de serviço. Ah, então ele não é CLT. Então, se ele não é CLT, ele não tem alguns benefícios que já estão, por exemplo, ele o Vale Refeição, o Vale Transporte, aqueles Plano de benefícios saúde. isso, que as convenções e a lei propriamente determinam. Nesses casos, como é obrigatório, a gente tem que fazer de fato a comunicação para ele. Agora, se ele é um prestador de serviço para você e ele se utiliza de uma empresa, ele pode ser um MEI que está prestando serviço para você, ou ele pode ser uma pessoa física. Se ele for um MEI, as informações que ele está compartilhando com você são de pessoa jurídica. Porque o MEI é considerado uma PJ. Então, ele vai te fornecer lá o nome extenso da MEI dele, e ele vai te fornecer um CNPJ e o endereço da empresa. Agora, se ele for uma pessoa física, aí você só vai incluir uma cláusula específica no contrato dele. Por quê? Vai dizer que você precisa das informações para a execução própria do contrato, para realizar os pagamentos para ele, etc. Beleza. Você só vai comunicar que você tem uma base legal, mas ele vai ter que respeitar as suas regras relativas à proteção de dados, principalmente se ele tem acesso às suas atividades, ao seu banco e ao acesso aos dados. Ele não pode chegar a plugar um pendrive, roubar tudo que é seu e vender. Então, ele também precisa ter ciência da importância da legislação, e isso é um dos pontos que a gente trabalha muito com os clientes, que é você, de fato, conscientizar a sua equipe do risco que não só a empresa pode sofrer, mas ele, né, se ele descumprir alguma política que a empresa já construiu para a proteção desses dados. Então, Legal, é muito Carol. importante que ele tenha ciência daquilo que ele vai fazer, o que é permitido e o que não é permitido, porque se ele descumprir, ele está descumprindo um contrato e uma relação que ele estabeleceu com você. Sim, sim, bacana. No contrato aqui tem bastante cláusulas. Depois eu vou conversar com a Júlia para ver se está adequado, mas realmente tem bastante informação quanto a essa questão dos dados, porque como eu trabalho com financeiro, a gente mexe com muitos dados financeiros, né? Tanto da empresa minha quanto do nosso cliente. Então, realmente, bacana. Então, se você terceiriza o financeiro, ele tem informação a todas as informações que ele precisa para emitir as notas, por exemplo. Então, é muito importante que ele tenha ciência da sua política e que ele siga de fato a política. Perfeito. Bom, a gente tem aqui alguns minutos para terminar, então vamos fazer o quiz rapidinho, depois, se você quiser falar um pouquinho sobre o escritório de advocacia, e eu também vou dar uma novidade aqui para o pessoal que ainda não anunciei. Beleza. Nossa, passou muito rápido. Nossa, é incrível, Agora né? Não dá para acreditar como passa rápido. É verdade. Bom, então vamos lá. Sou MEI, preciso me adequar à lei? Sim! Se você coleta dados para fins comerciais, sim. Mesmo se você não for MEI. Se você for pessoa física e coletar dados para fins comerciais, sim. Se você fizer a coleta de informações que não envolvam a questão comercial, aí eu vou dizer que a gente precisa dar uma estudada se não é mesmo comercial. Para ter certeza se não se enquadra. Para emitir nota fiscal, preciso do consentimento do cliente? A gente já falou que existe uma base legal específica, que é o cumprimento de obrigações legais, né, e regulatórias. Então, para o caso da emissão da nota fiscal, você faz a comunicação para o cliente do porquê que você utiliza, mas ele não precisa dar o seu consentimento para você conseguir emitir a nota fiscal, por exemplo. Tá. E para enviar promoções por e-mail, eu preciso do consentimento do meu cliente? Sim, muito. Para enviar promoções pelo WhatsApp, eu preciso do consentimento do meu cliente? Sim, muito. Posso vender ou trocar os dados com outra empresa? Jamais. De forma alguma, né? De forma alguma. Tiro no pé. A autorização, né, o consentimento do cliente pode ser informal pelo WhatsApp mesmo? Assim, informal, existem níveis de informalidade.
O que a gente Uhum, recomenda quando o negócio é 100% realizado pela internet é que você mande um termo para o cliente. O uhum, ideal, melhor dos mundos, seria que ele de fato assinasse o termo e devolvesse. Mas se ele não uhum. conseguir, que ele pelo menos te responda uma mensagem dizendo que ele está de acordo. Não um joinha, uma piscadinha, entendeu? Isso pra gente não Beleza? vai ter validade. Por quê? Tá. O WhatsApp ele pode ser utilizado como meio de prova, porque provas em meio digital são admitidas pela lei. O Uhum, ideal é que a gente sempre tenha o termo assinado e, ainda que eletronicamente, ele volte para você. tá. Principalmente se você utilizar ferramentas de assinatura digital, é ótimo. Se isso for muito fora da sua realidade, é preferível que você tenha uma mensagem dele atestando que ele está de acordo com o termo de consentimento, para que isso de fato tenha algum tipo de validade como prova. Lembrando que Tá. se ele escrever assim, se ele mandar uma piscadinha, etc., responda para ele: olha, cliente, isso é muito importante, eu estou zelando pela sua privacidade, pelo seu direito à utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, então eu peço por gentileza que você se posicione formalmente quanto ao termo. E aí você Uhum, escreve lá: eu aceito, enfim, para uhum, pelo menos ter uhum, essa uhum, base uhum, coletada. E aí lá no cadastro do cliente, é importante que você tenha discriminado que você coletou por WhatsApp e não perca essas mensagens, né? uhum. Não perca o histórico, Já dá print. qualquer coisa, um print e já põe junto com o termo, né? Exatamente. Não, bacana. Então, assim, no meu caso dos meus clientes, né? Será que esse documento tem no Google um exemplo de um termo de consentimento? Olha, Porque, eu assim, o acredito que 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 eu sim, pensei em que tenham. fazer? Não, eu Uhum, acredito que tenham modelos, mas o mais importante é não copiar qualquer coisa, é você uhum, entender a sua uhum. particularidade para você poder fazer a adequação do termo de Adaptar, consentimento. é. Uhum. Sim, eu pensei em separar aquelas caixinhas mesmo para dar um tique, né? Então, olha, a gente cita a lei também no termo? É A gente importante cita a lei? para você dizer de fato que você está se adequando àquilo, àquela regulamentação específica. O que eu Uhum, posso fazer, e eu na outra live até que eu fiz sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida na forma de preenchimento do termo, pode me uhum. mandar no WhatsApp, ó. Pode me mandar Aqui pelo no Instagram. A minha direct página está aqui mesmo. em cima. Eu não vou gerar o termo, mas eu posso dar Uhum, algumas dicas de como vocês uhum. podem adaptar esses termos para a realidade de vocês. Legal, Carol, legal. Que eu já vou adaptar aqui para alguns clientes, né? Então, qualquer coisa, tiro algumas dúvidas com você, então. Bom, então, para a gente encerrar, a Carol, eu conheci ela através da Andrea, que a gente fez uma live faz pouco tempo, e elas são sócias, né? Então, a gente fechou essa parceria, já comuniquei aos meus clientes dessa assessoria, já Legal. fazia um bom tempo que eu estava precisando dessa assessoria, e foi muito bacana a gente ter firmado. Pode falar um pouquinho, Carol, sobre o escritório, para as demais pessoas poderem conhecer vocês? Bom, nós somos um escritório de advocacia, nós somos um escritório que a gente fala que é full service, ou seja, a gente atende em todas as macro áreas do direito e nosso foco é o atendimento a pessoas jurídicas e lidar com questões relacionadas ao dia a dia empresarial. No escritório, nós falamos que nós somos advogados que entendem de negócios, porque nós já fomos certificados 6 vezes pelo SEBRAE, pela Fundação Nacional da Qualidade, como modelo em excelência de gestão. Então, de fato, a gente aplica a gestão interna para o escritório e isso nos rendeu certificações para que a gente possa entender o ambiente do cliente. Então, nossa assessoria é mais para ser um parceiro de fato do cliente e ajudar ele na tomada de decisões, aplicando a questão não só jurídica de falar, não, você tem que fazer isso. Não, a gente tem que entender, né, a situação como um todo e adaptar. Nada mais é do que eu fiz aqui. O que a gente fez foi pegar a lei e adaptar para uma realidade de pequenos empresários que não necessariamente têm condições de contratar uma assessoria jurídica só voltada a isso. Então, nosso Uhum, objetivo é fornecer para vocês informações que façam com que vocês tenham capacidade de criar uma política interna para esse tipo de questão e que vocês consigam se adequar da melhor forma possível, da forma que é possível hoje, né, para uhum, evitar a questão dos riscos. Então, no escritório, nós temos essa atividade voltada ao entendimento
desenvolvimento do negócio do nosso cliente, a tomada de decisão jurídica voltada para o dia a dia prático. E eu tenho também a minha página destinada para fornecer informações para pequenos empresários, pequenos empreendedores que começaram agora, com dicas voltadas exatamente para esses pequenos erros que a gente enxerga que os grandes e médios empresários já cometeram até chegar nessa posição. E, mais uma vez, eu queria lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados é muito importante. Ela vai se tornar, com certeza, um diferencial competitivo. Então, pense onde você quer chegar. Pense quem você quer prospectar de cliente e como esse seu cliente tem hábitos de consumo para frente, para que você consiga já crescer a sua organização, pensando no melhor atendimento que você pode, né, prover para esse cliente e também relacionado à questão de competitividade. Então, esse é meu recado. Nunca pense pequeno, sempre entenda o seu negócio como, de fato, um negócio, não como qualquer coisa. Achei até engraçado que, às vezes, as pessoas... eu não preciso disso porque meu negócio sou eu e eu mesma. Tudo bem, mas é um negócio. É a sua fonte de renda, é da onde você tira, né? De fato, a sua renda, a renda da sua família. Então, se você quer que isso cresça, busque sempre informações, busque sempre consentimento e pense como grande, para você conseguir atingir de fato esse público. Não, realmente assim, além de, por mais que você queira, né, não queira contratar funcionário, você tem uma responsabilidade com o consumidor. Então, essa lei eu acho que realmente é um caminho sem volta, faz parte do desenvolvimento, né, de tudo, da evolução. Então, assim, não tem como correr, eu acho, disso. Eu acho que faz todo sentido, até para o pequeno também, né? Porque realmente é os dados do seu cliente. Então, é bacana ele ver que você está se preocupando com isso também, né? De manipular, igual você comentou no início. Mas bacana, Carol. Legal, muito legal. E eu fiquei, né, de dar aqui uma notícia também. Eu vou abrir uma nova turma do meu método. Eu acabei que ia comentar com a Andrea também, com vocês, mas na correria eu deixei aqui para deixar como surpresa no fim da live. Eu junto empreendedores e monto turmas para estar passando conhecimento de gestão financeira e também para estar aplicando a gestão financeira no negócio. Então, eu monto turma de empreendedores e a gente tem os atendimentos individuais, onde a gente desenvolve um controle financeiro e depois a gente faz uma análise de tudo isso, descobre todas as informações, descobre ponto de equilíbrio, descobre tudo sobre o negócio. Então, eu faz 4 anos que eu sou consultora financeira e ano passado eu criei esse método para realmente conseguir atingir mais pessoas, porque a minha agenda ela é bem apertadinha com meus clientes, aí eles são fixos, a maioria dos meus clientes, então foi a forma que eu encontrei para ajudar mais pessoas. Muito legal isso, né? Então eu vou abrir turma, já deixei lá no site, quem tiver interesse. O que eu vou fazer dessa vez? Eu vou fazer um aulão, convidando até pessoas que não vão fechar o curso, né? Para realmente poder ajudar também. Eu vejo que isso tá muito comum aqui na internet, né? O pessoal fazendo uma aulona, que com essa aulona a gente já consegue ajudar muitas pessoas. Então, talvez essa aula já seja tão esclarecedora para você que você nem precisa fazer o método, né? Mas vai ser muito rica a aula, então é só entrar no meu site, colocar lá seu e-mail. É só o e-mail para você participar da aula. Por isso que eu tô preocupada aí com os dados também. Então, se eu for continuar sobre esses infoprodutos. Precisamos, Carol. Depois dessa aula aí, eu vou precisar sim para manipular esses e-mails aí. E então você se coloca o seu e-mail lá e você vai receber um e-mail com o link da aula, vai ser pelo Zoom, vai ser uma aula fechada. Então, realmente, são poucas pessoas, você vai poder tirar dúvidas. A aula vai ficar gravada, eu vou mandar também para quem tiver entrevista e não poder participar. Mas eu acho que vai ser muito bacana essa aulona, que é a primeira vez que eu vou fazer desse formato. Então, estou convidando aí todo mundo que está assistindo a live para entrar no meu site, se inscrever lá, que você vai receber um e-mail com as informações da aulona, tá bom? E é isso, Carol. Vou salvar aqui a live, então, para todo mundo, tanto os meus contatos como o seu, puder ver, né? Quem não pôde participar agora, que a gente fez um pouquinho mais cedo. E espero que tenha ajudado muitas pessoas. O meu site é o vivianmaurenza.com.br. E aqui no Instagram também tem o link na bio. Se você entrar no link da bio, já vai ter lá, participar da aulona de lucratividade. O intuito da aula é você descobrir a lucratividade do seu negócio. Então, tá bem bacana o conteúdo. A aula já tá pronta. O Bruno tá lá me ajudando nos ajustes finais, só do PowerPoint mesmo, mas a aulinha já tá toda pronta, tá bem bacana. Então, quem tiver interesse é só entrar aí na bio e
e se inscrever. Obrigadão, Carol. A gente se Obrigada, fala aí por pessoal. trás das redes. Beleza, então. E qualquer dúvida, é só mandar lá no meu Instagram, tá bom? Tchau, Perfeito. tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.